E ontem a gente trouxe aqui no Notícias de Picos o fato do desaparecimento do senhor Manuel Lúcio da Conceição, de 58 anos, mais conhecido como Manelinho, na barragem do Caboclo, que fica ali situada no limite entre os municípios de Belém do Piauí e Padre Marcos. Na manhã de hoje, o corpo foi encontrado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Aí agora, Júlia Borges, ela vai trazer informações a respeito desse caso. Inclusive, ontem, ela que trouxe, as informações a respeito do desaparecimento e agora ela vai atualizar a gente sobre esse caso, não é isso? Júlia, conta pra gente como é que foi a dinâmica, que os mergulhadores utilizaram para encontrar o corpo do seu Manelinho. Boa noite. Mais uma vez, boa noite, Giandra, boa noite a todos. Ontem, na nossa programação, nós noticiamos o desaparecimento do Manuel Lúcio da Conceição, de 58 anos, conhecido popularmente como Manelinho, nas águas da barragem do Caboclo. Essa barragem que fica entre os municípios de Padre Marcos e Belém do Piauí. E, infelizmente, a gente vem atualizar nossa audiência sobre esse caso. Na manhã de hoje, mergulhadores do Corpo de Bombeiros conseguiram encontrar o corpo do Manuel Lúcio, Giandra. De acordo com o tenente Walter, que é mergulhador e participou dessa ocorrência, ele relatou que a principal dificuldade que a equipe encontrou foram as informações desencontradas que eles acabaram colhendo. Pessoas informando que o corpo do Manuel Lúcio havia desaparecido em um certo ponto, outras pessoas já contavam outra história e isso acabou atrapalhando um pouco mais o trabalho do Corpo de Bombeiros, que após 5 horas de buscas, por volta ali das 10 horas da manhã de hoje, conseguiu encontrar o corpo do Manuel Lúcio a 4 metros de profundidade. Ainda de acordo com o tenente Walter, o Manuel Lúcio não sabia nadar e ele se afogou após cair em um buraco muito profundo enquanto fazia a travessia. Na manhã de hoje, nós também conversamos com o tenente Medeiros, que é comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Picos. Ele traz mais detalhes sobre essa ocorrência e a gente vai acompanhar agora. A guarnição, como era próximo ao local, eles já se deslocaram imediatamente para lá, para a região de Belém, e realizaram as primeiras buscas superficiais, com lanchas, procurando em volta da barragem. As buscas se encerraram por volta da noite, foi o tempo que os mergulhadores de Teresina chegaram. Hoje, pela manhã, pela madrugada, os mergulhadores saíram juntamente com a guarnição de Picos para o local e às 5 da manhã realizaram a busca, logrando êxito, encontrando a vítima às 10 da manhã, ou seja, 5 horas de mergulho, conseguimos encontrar o corpo da vítima. Ele estava banhando normalmente, se deparou com um local onde o buraco era mais profundo. Do nada mudou, a profundidade foi cerca de 4 metros que ele foi encontrado, então são 2 dados diferentes, então o risco é iminente de todos os tipos. Esse fato aconteceu, Giandra, na barragem do Caboclo. Essa barragem que há mais ou menos um mês está transbordando sob a rodovia estadual PI 243. E esse fato vem chamando a atenção das pessoas. Lá é um local utilizado para lazer, muitas pessoas vão para tomar banho, como era o caso também do Manelinho. Ele estava tomando banho na companhia de outras pessoas, mas essas pessoas saíram da água e ele continuou, momento em que os populares começaram a sentir a falta do Manelinho, viram que ele não estava por ali e começaram a suspeitar que ele de fato havia se afogado. Giandre, e com muita frequência, infelizmente esse não é o primeiro caso que a gente noticia este ano de afogamento aqui na região de Picos. A gente já noticiou vários outros casos de pessoas que acabaram perdendo a vida nessa mesma situação, em ocorrências bem parecidas. Inclusive, Giandra, a gente sabe que essa região aqui está chovendo bastante, chuvas intensas, e isso acabou aumentando consideravelmente o nível de rios, riachos, passagens molhadas, barragens, e acaba acontecendo esse tipo de situação. Nós também conversamos com o tenente Medeiros e ele falou que os casos de afogamento neste ano aumentaram consideravelmente se comparado com esse mesmo período no ano passado. E ele também faz um alerta para todos os banhistas. Vamos ouvir o tenente mais uma vez. Em relação a 2023, já mais que duplicou a quantidade de vítimas com afogamento em meio aquático. Nessa época do ano, chama muita atenção, por conta do período chuvoso, que os rios, os lagos, as barragens tendem a aumentar o seu nível de água, não é isso? E com isso chama a atenção de quem gosta de tomar banho nessas áreas. Então isso é um risco para a pessoa. Por quê? Porque mesmo que a pessoa conheça o local, a profundidade
das barragens ela muda, a força da correnteza, a força da água ela muda, então isso gera um risco para as pessoas que entram para tomar banho. Essas passagens molhadas ou pontes molhadas, como a gente fala, nessa época do ano, elas tendem a ser muito perigosas. O que a gente do Corpo de Bombeiros aconselha? É evitar passar mesmo, se não tiver outra maneira, mantenha-se abrigado. Por quê? Porque mesmo passando ou a pé ou através de veículos, o risco é iminente. Por que eu falo de veículos? Porque tem gente que tenta passar com a sua motocicleta ou com o seu carro e pode ocorrer um fenômeno que a gente chama de aquaplanagem. Que é isso? É quando os pneus do veículo perdem aderência com o chão. E isso, o motorista tende a perder o controle do carro e pode vir a se tornar uma vítima. Geandra, a gente sabe que muitos desses pontos são utilizados como pontos de lazer, pontos turísticos, como o caso da barragem de Bocaina, aqui pertinho, a barragem do Caboclo, barragem do Estreito, barragem de Mesa de Pedra, lá em Valença do Piauí. Muitas pessoas vão para curtir, para lazer. Muitas dessas pessoas acabam ingerindo bebida alcoólica. E a gente aproveita e faz mais esse alerta. Então, se você está tomando banho, não ingira, não consuma bebida alcoólica, ou se você já consumiu, não entre na água. Se você não sabe nadar, que infelizmente era o caso do Manuel Lúcio, que acabou morrendo afogado, também não entre na água, não se confie em outra pessoa. Como o tenente falou, a barragem, a profundidade, ela pode mudar, o nível da água aumenta, então todas essas situações acabam colocando a vida das pessoas em risco. Um outro alerta importante, Geandra, é que se você está num local como esse e presencia alguém se afogando, também não entre na água, porque às vezes você entra para ajudar e acaba se afogando também junto com a pessoa que você estava tentando ajudar. Então, o recomendado, o ideal é que você jogue uma corda ou um outro objeto que a pessoa que está se afogando possa se agarrar e você consiga puxar essa pessoa para fora da água. Outro alerta importante que o tenente fez também é sobre passagens molhadas, vias que estão submersas. Se você for passar por esse local, vale bem mais a pena você fazer o retorno, você procurar uma via alternativa, porque não é seguro ultrapassar essas passagens molhadas, coloca ali a sua motocicleta, o seu carro, você pode correr o risco de ser arrastado pela força da água ou também de sofrer esse fenômeno conhecido como aquaplanagem, como o tenente nos explicou. Essas são as informações, Geandra, eu volto com você.